Uma das autoridades em reprodução humana e planejamento familiar, o médico e pesquisador Elcimar Coutinho, é o entrevistado desta edição do Memória da Bahia. Doutor Elcimar, o senhor demonstra ser um homem muito ligado à família. Queria retomar um pouquinho a sua infância em Pojuca. Que lembranças o senhor tem? Olha, você sabe que eu tenho muito poucas lembranças da infância. Aliás, eu acho isso assim um sinal daquilo que eu repito para todos, que nós começamos a ser gente e por isso a gente se refere a isso, quando você quer se referir a um fato que você conhece há muito tempo, diz, desde que eu me entendo por gente, não diz isso? Pois é, tem um momento em que você passa a se entender por gente, e esse momento é o momento da puberdade, porque os hormônios são os fixadores da memória. E enquanto você não se torna gente, você é uma criança, e a criança não tem memória. Ela se esquece de tudo, até de ter sido maltratada recentemente, porque tomou uma palmada, um minuto depois ela já esqueceu disso, e dá risada, e etc e tal. Aquilo de não guardar rancor é porque ela não tem memória, entendeu? A memória dela é bastante superficial, como é a memória do idoso que já não tem hormônio circulando. A gente, quando chega depois dos 50, 60, vai perdendo também a memória. Quando você chega à puberdade, aí você começa a se lembrar. Eu estou escrevendo uma biografia, e eu começo a biografia dizendo, eu nasci aos 9 anos de idade, e eu já estava em Itapajipe. O que eu me lembro de Pojuca foram lembranças que eu adquiri voltando a Pojuca, já adulto, e visitando aqueles locais da minha infância. Ver o quarto onde eu nasci, que ainda está lá, uma casinha pequena, onde meu pai morava com a minha mãe. A prefeitura, que de alguma maneira me trazia assim, uma lembrança, que fazia sombra depois do almoço no prédio da prefeitura, ficava num alto, e nós íamos para que sentava naquele passeio, ficava ali chupando cana, aquelas coisas do interior. É uma coisa muito vaga, mas muito vaga. Eu não tive grandes emoções na infância. Comecei a ter emoções depois dos 9, 10 anos de idade, e que aí eu me lembro tendo vivido grandes emoções nessa faixa de idade, já morando em Itapajipe, no Poço, defronte do mar. Por coincidência ou não, eu me tornei uma pessoa do mar. Botaram o meu nome de Elcimar, o Elcio, o prefixo do nome do meu pai, como mar. Parece que ele estava adivinhando que eu ia viver a minha vida inteira me relacionando com o mar. Comecei morando em Itapajipe, no Poço, defronte do mar. Inclusive chamava de Poço porque tinha um peral na frente da praia que era perigoso. A criança entrou ali e ia para o fundo. Acho que ainda tem esse peral, não sei se tem. E me lembro da casa, me lembro das pessoas com quem eu convivi, os meninos da época. E a minha tia Adelaide, que depois desapareceu de minha vida, porque certamente ela faleceu quando eu nem estava mais me lembrando da existência dela. Me lembro dos caminhões da Petrobras, que não existia ainda como Petrobras, mas que tinham sido levados para lá, porque o petróleo brasileiro começou a existir no Lobato, e o Lobato ficava do outro lado da Bahia, da nossa Bahia de Todos os Santos. Você tinha que atravessar para o Lobato para fazer a exploração do petróleo. Então o petróleo era ali, no Poço, Itapajipe, Lobato, aquele canto. Me lembro daqueles caminhões que para mim eram gigantescos, não eram não, mas me pareciam gigantescos. Aquilo ali, né, começar a ler revista de quadrinhos, essas coisas. Ir ao cinema Itapajipe, que já desapareceu há muito tempo e que era uma experiência extraordinária, ir para o cinema no domingo com as outras crianças para ver o filme principal e a série. A série, depois do filme principal, tinha uma série, Flash Gordon, do planeta Mongo. E a gente toda semana tinha uma continuidade, sempre terminava com o ator principal, o herói, sendo ameaçado por um trem que ia passar, ele estava amarrado nos trilhos, coisa desse tipo, muito emocionante. E lá no Largo da Madragoa, que ficava atrás, na parte de trás de Itapaí, o poço ficava lá embaixo, né, perto da ribeira, e o Porto de Tanheiros, onde tinha dia de domingo, ainda tem, até hoje ainda tem competições de remo,
e tinha o Clube Itapajipe, o Clube Vitória, enfim, esses que competiam naquela época, ainda competem hoje em competições de remo. E era muito bonito ali, pelo menos meus olhos, primeiro era limpo, e era bonito, porque ainda não tinha aquela aglomeração, aquela população que invadiu aquela área toda e que tornou aquilo ali um fundo de saco que é praticamente inaproveitável como local de lazer. Mas me lembro de Itapajipe como um lugar bonito. Me lembro de comprar peixe com meu pai, ir à peixaria com ele, segurando a mão dele. Me lembro disso, eu com 9 anos, 10 anos de idade. E as minhas primeiras memórias vêm daí. Então eu começo a minha biografia dizendo isso. Acho que eu nasci aos 9 anos de idade em Itapajipe. Daí para frente eu me lembro de quase tudo. E a relação com o seu pai? O senhor estava conversando um pouquinho antes da gente começar a entrevista, que o seu pai foi o grande interlocutor com quem o senhor sempre dialogou, trocou durante a sua vida. O meu pai, eu posso dizer, normalmente a gente devia dizer que a gente deve quase tudo à mãe, né? Porque a gente é filho da mãe mesmo. Somos todos filhos da mãe. A mãe dá tudo. O pai dá uma semente. E quando o pai é presente, ele também pode dar educação e proteção. E um pai presente, a melhor coisa da vida é um pai presente. Mesmo que não seja o pai verdadeiro, pode ser um pai adotivo, mas ter um adulto do sexo masculino que seja protetor por perto é uma coisa muito importante na vida. A maior parte das mulheres assume essa responsabilidade da proteção, porque até o pai, muitas vezes ele é um bom pai, mas ele trabalha o dia inteiro, trabalha fora, a profissão dele exige que ele se ausente. Então a mãe vai preenchendo esses espaços. Mas eu confesso que se eu não tivesse tido o pai que eu tive, bom, em primeiro lugar eu não tinha nascido, né? Porque a gente é fruto dessa primeira semente. Eu escrevi há tempos um artigo que saiu na tarde e que se chama Frutos do Acaso, porque eu sempre me considero, e acho que todos devemos nos considerar, frutos do acaso. Porque se o espermatozoide fertilizou aquele ovo há 80 anos atrás e que resultou na minha existência, se eles não tivessem se encontrado naquela noite ou naquele dia em que eu fui concebido, porque só aquele espermatozoide, só aquele ovo poderiam me gerar. Se eles não tivessem tido relações naquele dia ou naquela noite, eu não teria nascido. Simplesmente não saberia da existência do universo, do planeta Terra, desse mistério tremendo que é a vida. Não tinha existido. Meu pai e a minha mãe teriam tido um outro irmão, outra pessoa, que talvez nem se tornasse médico, nem pesquisador, nem nada. E somos fruto do acaso. Um acaso assim, se o trem que levava o meu pai de Salvador para Pujuca tivesse descarrilhado em Camaçari antes de chegar em Pujuca, e ele tivesse chegado lá de madrugada, eu não teria nascido. Entendeu? Se tivesse escorregado, tomado uma queda na hora que saltou do trem, eu não teria nascido. Se a minha mãe estivesse passando mal porque comeu uma comida estragada, eu não teria nascido. Foi preciso tanta coincidência para você nascer, que cada um de nós é realmente aquilo que a gente podia classificar como um milagre, uma coisa muito difícil de acontecer e que acontece. Então, e esse pai que eu tive, ele me inspirou de tal maneira a ser o que ele era, que eu segui os passos dele. Ele primeiro se formou em farmacêutico e eu logo tive uma queda pela farmácia. Depois se formou em médico e eu tive uma queda pela medicina. E ele era uma pessoa que eu admirava tanto, por um bocado de qualidades que as pessoas às vezes não consideram qualidades. Primeiro, o meu pai não dizia palavrão. Mas não dizia palavrão. E eu nunca ouvi uma palavra pesada dos lábios do meu pai. Um homem culto, civilizado, bonito, atlético. Nunca vi o meu pai gordo. Sempre
sabe, bem composto, viveu mais de 90 anos e conservou a forma dele física inteiro, comendo moderadamente, bebendo nada praticamente, podia beber talvez aí um gole de cerveja, mas nunca ouvi bebendo cerveja. Ele bebia suco de fruta, nos obrigava a beber sucos de fruta, que eu bebo a vida inteira, o suco de fruta que era geralmente ou limão, suco de limão bem concentrado de limão, que ele dizia que a vitamina C que tem no limão e a qualidade reguladora da acidez gástrica, porque tem ácido cítrico, que é um ácido fraco, que neutraliza o ácido forte do estômago. É a melhor maneira. Ele se tornou gastroenterologista e o remédio dele era o suco do limão. E suco de laranja com cenoura, e que eu bebo há mais de 50 anos. Quer dizer, comecei bebendo criança, como substituto da água pura. Quer dizer, aquilo já era uma coisa nutritiva e boa. Aprendi com ele essas coisas, como é que você lida, como é que você limpa uma salada. Ele botava umas gotinhas de iodo na água, mergulhava a alface, nos convidava, nós fomos 7 irmãos criados juntos. Foram 9 nascidos da minha mãe com ele. 7. Crescemos juntos na mesma casa, vivendo com a mesma mãe e o mesmo pai. E o meu pai, farmacêutico, médico, fez concurso, se tornou professor da faculdade. Naquele tempo que a faculdade de medicina, de farmácia e de odontologia eram juntas lá no Terreiro de Jesus. Eu frequento aquele prédio de Terreiro de Jesus desde os 9, 10 anos de idade, levado pela mão dele. Lá eu fiz curso de farmácia, fiz curso de medicina, me tornei professor, me tornei docente, me tornei catedrático. Fui professor a vida inteira, aposentei compulsoriamente há 10 anos atrás. Lá naquele Terreiro de Jesus, vivendo ali, Rua Chile, Terreiro de Jesus, o consultório do meu pai era na Rua Chile. E eu tenho consultório na Rua Chile, até hoje, atendo lá até hoje. Sou o único médico na Bahia que atende na Rua Chile. E atendo lá há 50 anos. Tenho 50 anos de formado em médico, aliás, já tenho mais de 50 agora. Tenho 54 anos de formado em farmácia. 50 de medicina, não, tem 56 de formado em farmácia. Já estou caminhando para os 60 anos de formado em farmácia. Fui farmácia, fui professor da faculdade de farmácia, professor da faculdade de medicina. Ensinei a centenas, talvez até milhares de médicos, porque eu também em congresso, dou curso em congresso e tal. Mas a parte da infância é uma coisa assim, eu acho que quem teve infância feliz não se lembra, entendeu? Eu acho que para você se lembrar da infância, é preciso que a infância tenha sido uma infância sofrida. Pessoa que teve doente, qualquer coisa dessa, entendeu? Aí vai se lembrar de hospital, de operação. E eu não me lembro. Pode ser que eu tivesse, mas nunca me lembrei da infância assim, nem com saudade, nem nada disso. A infância passou batido. Então, e o senhor seguiu os passos do seu pai, mas em que momento surgiu um interesse por essa área, a relação dos hormônios, da endocrinologia? Olha, eu acho que veio tudo muito naturalmente. Eu tive a sorte de descobrir cedo assim que você tem que aproveitar. O que você tem que aproveitar mesmo é aqueles momentos em que você supostamente está inutilizado para fazer aquilo que você tinha que fazer. Por exemplo, você sofre um acidente. Eu sofri uns 2 acidentes em começo de verão. Eu tenho um livro chamado Sexo do Ciúme, que é uma coletânea de artigos que eu publiquei ao longo da vida, principalmente no Jornal à Tarde, falando da minha infância e da minha adolescência. E tem um artigozinho sobre Salvador, um artigozinho sobre Itapuã, que eu falo de Itapuã como se fosse uma ilha. Para nós parecia uma ilha, porque nós viajávamos de ônibus mais de 1 hora para chegar lá, saindo da calçada, da estação de Estrada de Ferro, a estradazinha que levava para a Feira de Santana, aquela estradinha, tinha a estradinha interna que levava lá para Ipitanga, onde ia ser o aeroporto. Tinha um aeroporto que estava começando. Era um lugar de veraneio ainda, era um lugar distante. Veraneio, nem veraneio era uma colônia de pescador. E uma colônia de pescador era
eu acho como se fosse um quilombo, sabe? A maior parte das pessoas que moravam lá eram negras, uns negros bonitos. Me lembro do pescador mais velho que tinha lá, chamava Damásio, não falo dele em nenhum dos meus artigos, mas me lembro do nome, me lembro da figura do homem bonito, sabe? Um homem, um gigante. E ele saía para pescar, ele e o filho se tornou grande amigo do meu pai comprou um barco para ele, e eles saíam para pescar de manhã à vela, e passavam o dia pescando, e de tardinha os barcos todos voltavam. Era uma coisa linda você ver aquelas velhinhas todas aparecendo no horizonte, como que se estivesse saindo do outro lado do mundo, viu? Porque você não via nada e de repente você via uma coisinha branca, vinha se aproximando. E ele chegava e tiravam os peixes que eles pegaram durante o dia. Ah, mas era uma riqueza que acabou. Era uma riqueza que acabou. Lá na praia mesmo de Itapuã, tinham aqueles, cada dia da semana, um dono de rede tinha direito a pescar. Ele só, por exemplo, um Bonfim, ele só tinha direito à segunda-feira. Na segunda-feira todo mundo pescava com as redes dele. As canoas eram de todos. Então aquelas canoas ficavam a serviço dele. Então ele pescava. Quando o camarada ficava sentado lá debaixo de um coqueiro olhando. Quando uma daquelas pedras no oceano se mexia, não era pedra, era um escuro de peixe. O peixe começava a se mexer, aí ele gritava, soprava um buzo, aí todo mundo corria para a praia, corria para dentro da canoa e iam atrás do escuro de peixe. Ia perseguindo aquele escuro e aí jogava a rede e pescava. Pescava xarel. Xarel era uma riqueza daqui de Salvador. Salvador não, toda a costa do estado da Bahia tinha xarel. Pescavam toneladas de xarel assim. E uma parte era vendida, outra parte era comida. Minha mãe dizia que o melhor do veraneio em Itapuã é que a gente não gastava dinheiro com comida. Isso é um dos grandes problemas da Bahia, sabia? O problema que é a solução. Porque nós temos o melhor clima do mundo. Conheço o planeta todo. Já viajei por onde você imaginar que eu tenha viajado, já viajei. Viajei pela Ásia toda, África toda, Europa não se fala, União Soviética, Coreia, China, todo canto eu viajei, fazendo conferência e trabalhando, me relacionando com as pessoas. Pois bem, não existe nenhum clima igual ao da Bahia. Nem no Brasil não existe. Para o norte é pior e para o sul é pior. Para o norte, quando você chega perto do Maranhão, minha filha, se prepare para suar o ano inteiro aí, se sentir mal. Quero falar mal do Maranhão, porque meu pai veio do Piauí, veio para ele, que vir para cá porque o clima lá era ruim. Mas aqui você tem o melhor clima do mundo. E isso é uma coisa que tem suas virtudes, a grande virtude de você morar num lugar paradisíaco, mas tem o defeito de tirar a vontade de estudar, a vontade de trabalhar. O senhor acredita? Absolutamente. Para você estudar e trabalhar, você tem que dar o fora da Bahia. Não pode ficar aqui, mas não pode ficar. Eu recebi um conselho nesse sentido de um premiado Nobel, o único premiado Nobel da América Latina, chamado Bernardo Ussai. Ele ganhou o prêmio Nobel há 100 anos, quase 100 anos atrás. Trabalhava em diabetes, professor em Buenos Aires. Ele nos visitou quando eu era estudante de medicina. Eu conto essa história, toda hora eu conto essa história, porque foi uma coisa tão marcante na minha vida de eu ter um contato com um premiado Nobel em medicina. Eu, louco por medicina, conhecia todo mundo de nome, estudando no livro. O livro de Ussai é um batelado de um livro dessa grossura, um livro de fisiologia de Ussai. E Ussai veio nos visitar lá na Faculdade de Medicina Terreiro, e ele, na hora que ele chegou lá, se dirigiu para um daqueles janelões que davam para a Bahia de Todos os Santos. Foi direto para a janela, eu estava junto da janela, junto de um microscópio, fazendo pose para cumprimentar a grande figura. Ele chegou, olhou para fora e disse, se eu tivesse nascido aqui, eu nunca tinha ganho o prêmio Nobel.
Você sabe que essa afirmação do senhor é polêmica, né? Muita gente pode não gostar, dizer que isso justifica o subdesenvolvimento. Não precisa justificar, não. Nós somos subdesenvolvidos, qual é a dúvida? Somos muito subdesenvolvidos. Nossa ciência é muito fraca. Nós estamos depois do número 100 como país científico. Nem se fala de ciência no Brasil. Se fala de cultura, que inclui a dança, a música, entendeu? Que é uma coisa espontânea. Você não precisa ser cientista para fazer música, entendeu? Mas ciência, não brinque. Você, para ser cientista, tem que dar fora, tem que ir embora daqui. Não temos nenhum reconhecimento pelo governo. O governo não ajuda a ciência. Existem organizações supostamente para ajudar sem nenhum recurso. Como você vai ciência sem recurso? Mas isso também não tem uma relação direta com o clima. Tem, filha, tem. Sabe por quê? Porque o trópico não é um ambiente favorável à vida do estudioso, sabe? Do ambiente fechado, da biblioteca. Bibliotecas se acabam aqui com a umidade e os bichos comem tudo, entendeu? Darwin já dizia isso quando ele veio aqui a primeira vez, que o lugar aqui não é para se estudar, não. É melhor ele ir para o barco lá, se trancar lá para estudar, do que do lado de fora. Ele passou um carnaval aqui, imagine. Bom, mas então, o Sai falou isso, eu digo, e o que é que eu faço? Ele disse, você quer ser cientista? Eu disse, quero. Quero não, eu vou ser cientista. Ele disse, bom, então vai embora. Eu estava no quarto ano de medicina. Vai embora como? Ele disse, faça um concurso, pegue uma bolsa, vá para os Estados Unidos. Venha para Buenos Aires. Buenos Aires é feio. Lá você estuda, eu lhe acolho. Me falou assim. Eu digo, mas ainda sou estudante. Tenho que esperar me formar. Ele disse, não tem não. Tente sair daqui o mais cedo possível, você termina o curso fora. E eu saí. Acabei indo para a França no 5º ano de medicina. Passei um ano lá, voltei logo em seguida. Depois fiz um concurso nos Estados Unidos, me tornei fellow da Rockefeller Foundation, o único aqui na Bahia, um dos poucos aqui no Brasil. Fui para a Rockefeller University para estudar lá, junto com os premiados Nobel, convivi com inúmeros deles. Tem um artigozinho do meu livro, Sexo do Ciúme, que é só sobre os meus premiados Nobel. Meia dúzia de pessoas com quem eu convivi, e que tinham ganho o prêmio Nobel e que eu admirava muito e convivi. Lá no Rockefeller University tinha mais de quase 20 premiados Nobel lá, com quem eu me batia todo dia na hora que ia almoçar e tal. Mas certamente que esse clima daqui é uma coisa maravilhosa. Esse nordestão que sopra aqui, esse vento que sopra aqui o ano inteiro, foi o vento que trouxe Pedro Álvares Cabral para cá. Você desce de barco na costa da África, quando chega de frente da Bahia, o nordestão e joga para cá. Você não precisa remar, não precisa nada. O vento lhe traz para cá. Esse vento é o nosso ar-condicionado. Ele sopra o ano inteiro. Você bota uma rede aí no lugar que não tenha prédio na frente para lhe atrapalhar, que você vai ter uma siesta maravilhosa. Que horas? O dia todo. O dia todo. Começa a soprar bem depois do almoço, parece até que é de propósito. Começa a soprar 2 horas da tarde, o Nordeste começa a soprar. Eu sou velejador, tenho um veleiro, e realmente não existe lugar melhor para velejar do que a Baía de Todos os Santos no mundo. É só você perguntar um dos centenas de barcos franceses, holandeses e ingleses que estão aí na Baía de Todos os Santos, que não arredam o pé daí, quando vão, voltam. Você velejar até a Foz do Paraguaçu aqui é uma das experiências maravilhosas. E comer uma salada de siri feita na hora ali na Ilha de Maré, fazia isso desde adolescente, mais grande. Os nossos verões, quem estuda no verão? Ninguém. A não ser eu, quando quebrei a perna, que fui obrigado a ficar de perna para cima durante mais de um mês, num veraneio, e que foi ótimo, porque eu li um livro de genética que meu pai me deu de presente, fiquei fascinado com a genética, que dizia que eu podia dar a cor dos olhos do pai e da mãe, aquilo tudo, a forma do nariz, o corpo, aquilo tudo que eu comecei a ficar vidrado
em livro, vivo cercado de livros, tenho 2 quartos cheios de livros na minha casa, compro 5, 6 livros por semana. Sou o maior importador de livro americano aqui, que eu saiba, sou eu, porque toda semana recebo 2, 3. O que existe de novo, eu tenho que meter o nariz para ler. Isso eu ia perguntar, essa é uma das suas manias, um dos seus hobbies? É se atualizar na leitura, se manter... Eu acho que a leitura foi uma das coisas que realmente ocupou a maior parte do meu tempo, foi a leitura. É ler, se você pode conversar com uma pessoa inteligente, culta, leia. Do que conversar com uma pessoa que está do mesmo nível que você conversa com um que está no nível mais alto do que você, que ele vai lhe ensinar muita coisa que você não sabe. Ou você vai ouvir uma opinião diferente da sua e reconsiderar até o que você julga que está certo ou que está errado. Então, eu acho que ler é muito importante. Eu li um livro semana passada, esses 3 dias, porque também eu viajando tanto, você já viu que eu tenho 2 horas de ida para São Paulo. 2 horas não, quase 3 horas, avião daqui para lá, 3 horas. Você ainda tem 1 hora para chegar no meu consultório em São Paulo por causa do tráfego lá, que é muito devagar. Você tem 4 horas para ler por dia, no mínimo. Se você vai para o banheiro, você também tem um pedacinho para ler enquanto você está no banheiro. Ficar olhando para o céu, o teto do banheiro não tem nada para lhe interessar, você ainda está lendo alguma coisa. Procuro me atualizar também, lendo jornais, as notícias, cabeçalhos, revistas e tal. O senhor se considera um que chamam de workaholic, então não para, está sempre lendo, pesquisa, porque isso também é parte do seu trabalho. Eu só não me considero porque eu acho que a definição do workaholic é para uma pessoa que gosta do trabalho. Eu não considero que eu faço o trabalho. Entendeu? Eu acho que eu li um artigo desse, como esse aí que eu peguei por acaso, não foi nada preparado, mas é uma coisa fascinante. Você está assistindo um filme fascinante, um filme científico, isso é trabalho? Não é. Então, quando eu estou lendo, para mim não é trabalho. Não é trabalho. Ler para mim não é trabalho. Ouvir também, assistir uma boa conferência. Eu vou para congresso, assisto conferência, participo de debate, etc. e tal. Carrego os livros comigo. Vou aeroporto, avião está atrasado meia hora, eu vou ficar com raiva? Vou espernear? Não, pego um livro e... Começou a utilizar vou devorar o meu implantes, livrinho. depois criou o CEPAR. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas novidades que o senhor trouxe para nós e que também acabaram gerando algumas situações de conflito para o senhor, né? A discussão do planejamento familiar, de quantos filhos uma mulher pobre deve ter. Muitos consideraram o senhor talvez um pouco reacionário, ou porque pensaram assim que pobre não podia ter, que estávamos decidindo a vida dos pobres. Já houve essa discussão, né, aqui no Brasil. Então, eu queria que o senhor resumisse assim um pouco das suas... Eu sempre tive assim grandes conflitos com a política. Nunca abracei nenhuma atividade política. Fui convidado para ser prefeito de Salvador por ACM, quando ele estava com o poder na mão e que me elegeria, não aceitei. Me falaram também, os partidos da posição, na hora do aperto, me convidaram para ver se eu seria governador. Eu nem pensar em entrar em política. Meu pai foi prefeito de Pujuca e me desaconselhou a entrar na política. Achava que o ambiente não era favorável para uma pessoa com a minha mentalidade, a minha formação. Nem eu tinha interesse em disputar espaço com os outros na política. Eu preferia disputar o espaço na ciência. Eu queria ser cientista mesmo. Fiz concurso, fiz tudo do mesmo jeito. Eu tenho horror à ideologia, não simpatizo com as religiões. As ideologias, eu tenho horror. Nazismo, comunismo, tenho horror. Quando o indivíduo coloca a ideologia acima da família, perdeu toda a minha consideração. Entendeu? A família é a vida da gente. A gente vive às custas da família e a gente gera a família. Você sabe que tanto no nazismo como no comunismo isso está fora de cogitação. Os filhos são educados para denunciar os pais se eles não estiverem de acordo com o ditador do momento, entendeu? E essas pessoas, tanto no extremo direita como na extrema esquerda,
alegam que estão defendendo a igualdade. Igualdade é uma ova. Desculpa a expressão, que apesar de não ser palavrão, para o meu pai seria. Ele diria, não uso a expressão dela. Mas igualdade, olha, igualdade, eles querem ser superiores aos outros. Querem ser mais inteligentes, a verdade é deles. E os que não concordarem têm que morrer. É uma coisa, perco o normal. Tá? Então, fiz, claro que eu tinha que fazer inimigos desse jeito, porque as pessoas que estão nessa faixa do comunismo e do nazismo me viam como um adversário perigoso. Por que não? Porque ele é cientista, tem coisas que ele sabe que a gente não sabe, e a gente tem que mostrar que ele é inferior e não superior. Superior tem que ser nós que defendemos essa ideologia. Uma coisa parecida acontece com a religião também. Religião também, nunca simpatizei com religião nenhuma. Sempre fui tolerante com as religiões, fui tolerante com as ideologias, cumprimento, me dei bem com alguns comunistas, com alguns fascistas, tive contato com eles e tratei cordialmente como eles têm direito de pensar que são superiores. Mas eu coloco a melhor coisa da vida, a liberdade. Não existe nada melhor. Eu fiz uma enquete, saí procurando saber aí das pessoas o que é que você acha, qual é a melhor coisa da vida. Perguntava a um e a outro. Tive uma senhora que eu encontrei no elevador, disse, é dormir, doutor Simar. Eu estou indo para a cama agora para dormir, uma senhora bem idosa. Qual é a melhor coisa da vida? É uma muqueca. Qual é a coisa melhor da vida? É um caviar com vodka. Cada um tem a sua opinião. É uma rede, é uma mulher, é um peito de mulher, é um beijo, é um orgasmo. Cada um tinha uma opinião diferente. Eu fui anotando. Mais de 2 meses anotando a opinião de todo mundo. Eu escrevi um artigo, que saiu na tarde. Melhor coisa da vida. E o título do meu livro vai ser A Melhor Coisa da Vida, porque eu vou pegar essa coleção para botar. E aí eu chego à conclusão final no meu artigo, é que a melhor coisa da vida é a liberdade. Porque nenhuma dessas coisas que as pessoas dizem que é a melhor coisa da vida pode ser usufruída sem ter liberdade para usufruí-la. Entender um orgasmo só se você tiver liberdade. Um beijo só se você tiver liberdade. Está entendendo? Porque se você estiver preso, você não tem acesso a nada. Aí quando eu publiquei esse artigo, aí me perguntaram, agora você tem que escrever sobre a pior coisa da vida. Saí perguntando a todo mundo qual era a pior. E um dizia dor de dente, outro dizia perder a mãe, outro dizia que quebrar a perna, enfim, cada um tinha uma diferença. Né? Ser humilhado, estar desempregado, qual é a pior coisa? É ter fome. Olha, uma lista enorme. Colecionei tudo. Escrevi o artigo, cheguei no fim, aí alguém me disse, bom, deve ser a falta de liberdade, né? Claro que é, eu digo, não é. Você pode estar preso, sem liberdade, e ainda assim, esta não é a pior coisa da vida, porque na liberdade você ainda tem esperança de sair dali, então não é a pior coisa da vida, a pior coisa da vida tem que ser outra. E como médico eu cheguei no que é a pior coisa da vida, e a pior coisa da vida é uma dor física ou mental tão forte, tão contínua, que você prefira morrer. Essa é que é a pior coisa da vida. Entendeu? E aí? Então eu sei o que é pior e o que é melhor. Não tomei nenhuma posição de apoio, eu posso apoiar uma pessoa que puxa para a esquerda, outra que puxa para a direita, dependendo do grau de confiança que eu tenha na consciência dele, de respeito pelo outro. Tem que respeitar o outro. Seja ele branco, preto, pobre, azul, vermelho, mulher, menino, tem que respeitar o outro. Se você respeita o outro, você está de bem com você. Durmo tranquilo todas as noites, sem ter praticado injustiça, entendeu? Então, quando eu comecei a defender planejamento familiar, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Porque a minha defesa do planejamento familiar é aquilo que eu chamo de controle voluntário da natalidade. Uma das coisas boas da vida é o relacionamento sexual. A natureza fez assim. O orgasmo é uma coisa tão boa que até bicho morre para ter um orgasmo. Quer dizer, um cavalo briga com o outro até a morte, um galo briga com o outro, um mata o outro. Para quê? Para poder copular. Para quê? Para a gente perpetuar a espécie. Então, se a gente não pode deixar de praticar isso, porque é a melhor coisa que a gente tem para fazer enquanto está vivo, entendeu?
que pelo menos não faça filho para abandonar. E a minha luta era para isso, era contra o filho abandonado, porque o filho abandonado ou ele vai ser violento ou vai ser vítima da violência. Se ele não tem um pai e uma mãe para protegê-lo e recursos para comer, para vestir, para estudar, para morar, está ferrado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que a natureza ensinou ele a fazer, matar e roubar, que são coisas da natureza. Quem não rouba e quem não mata na natureza morre. Então você vai optar pela morte em benefício de quê? Não morrer, não. Se tem que roubar e matar para não morrer, eu vou ter que roubar ou matar. Entendeu? Se possível, roubar. Se não for possível, matar. Porque nós não vivemos sem matar alguma coisa que estava viva ontem. Se você não mata um animal, você mata um vegetal, mas mata. Entendeu? Se não matar, você morre. Então, é o maior matando o menor. É o forte matando o fraco. Então... Além da questão do planejamento familiar, o senhor passou também por momentos de polêmica em relação à menstruação, né? Minha filha, a menstruação é a melhor polêmica que eu tenho. Sabe por quê? Porque disso eu me orgulho e tenho certeza, absoluta convicção, que na posteridade vão se lembrar de mim, a humanidade inteira, como o cara que pegou a bandeira da supressão da menstruação. Nos Estados Unidos, no ano passado, uma enquete feita pela revista Time, junto aos médicos norte-americanos, a respeito o que de progressos eles colocavam como os 10 maiores avanços da medicina no mundo. E o Time, que é a revista mais lida, mais divulgada no mundo inteiro, perguntou aos médicos americanos que eles acharam que sabiam, podiam responder. A supressão da menstruação, quando Menstruation Elimination foi considerado um dos 10 maiores progressos da medicina mundial, colocado em 5º lugar entre os 10 e único na área da ginecologia e da endocrinologia. Os outros foram na área da vacinação contra a AIDS, coisas desse tipo e tal, que estavam fora do meu alcance. Mas quando eu li isso, eu estava num avião, vindo para aqui para a Bahia, eu dei um grito, acordei, as pessoas estavam dormindo juntos. O quê? Elegeram Menstruation Elimination como um dos maiores progressos da medicina? Eu defendo isso sozinho há 50 anos. Há 50 anos. Convicto de que foi o maior benefício que eu trouxe para a mulher e para a humanidade foi esse, foi de alertá-los para a inutilidade e os malefícios da menstruação. A menstruação é um fenômeno da civilização. Se você vivesse ao natural, você não menstruava, estava sempre grávido ou amamentando. Entendeu? Então, a gente optou pelo planejamento familiar, optou por não ter filho e pagou um preço. Tem que menstruar todo mês. Tem quando a gente não sabe evitar esse sangramento, porque esse sangramento traz mais de 10 doenças. E você não sangrando não tem doença nenhuma. Entendeu? Isso já... Pois bem, quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu trouxe uma revista Contraception, tem 2 artigos em que eles fazem uma avaliação de como vão as coisas em relação à supressão da menstruação. Nos Estados Unidos, 40% das mulheres não querem mais menstruar. 40%. Metade, praticamente, da mulher americana. Eu estive lá há uns 4 anos fazendo um circuito grande de conferência, falando nas universidades. Eu falei no NIH, no National Institute of Health, que é o Ministério da Saúde americano, em Washington. Fiz uma conferência só sobre esse tema. Falei em televisões, etc. E lá na América, metade das mulheres já adotaram isso. Ninguém mais está menstruando, não, gente. Fica para trás você jogando fora. O benefício é enorme. As mulheres se tornam doadoras de sangue, se quiserem. E isso preenche um buraco que a gente tem na doação de sangue, que faz falta enormemente. Quer dar sangue? Dê pela veia, filha. Não sangra mais, que isso é uma coisa obsoleta. Eu ia lhe perguntar, essa discussão, essa polêmica toda, foi mais em questão cultural, do valor, digamos assim, da menstruação dentro da cultura feminina, ou foi mais um questionamento em relação à reposição hormonal, à entrada desses hormônios no organismo, de que talvez isso tivesse algum malefício para o organismo, causasse câncer? Fala sobre isso. As pessoas que não entendiam exatamente o que era que a gente estava falando, pensavam que você, usando um hormônio externo, e que você dá para ele um remédio para não menstruar, que aquilo podia fazer mal.
Não faz mal, só faz bem. Esta aqui é a questão. Não tem nenhum malefício de você impedir a ovulação. Se houvesse, a mulher que estivesse grávida era uma doente. A mulher que estivesse amamentando à vontade do bebê, quando ela não menstrua, era outra doente. A natureza faz ela muito saudável nesses períodos, porque ela não está perdendo sangue, não está ficando anêmica. A menstruação é um fenômeno gerado pela civilização. É preciso que você tenha moda-se para poder menstruar. Para você, a menstruação é uma coisa tão ruim que você só menstrua porque menstrua escondido. Ninguém sabe que você está menstruando. Porque se souber, é uma vergonha para você melada de sangue pela casa. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que só foi possível quando a industrialização decorrente da civilização criou instrumentos para a mulher poder sangrar todo mês sem ser percebida. Então, aqui no Centro de Pesquisa e Assistência à Reprodução Humana, o senhor já deve ter colecionado muitas histórias interessantes de pessoas. Muitas. Tem alguma assim que o senhor se lembra, que o senhor gostaria de... Existem histórias assim inacreditáveis. Uma das histórias mais interessantes, e que a gente continua vivendo ela, foi o primeiro mioma tratado por mim numa paciente que estava internada no hospital português para tirar o útero aos 19 anos de idade. E que a mãe desesperada me procurou na maternidade de Média Oliveira, onde eu chefiava o serviço, para eu salvar a filha dela. Eu pensei que ela tinha sido acidentada. Não. É que vão tirar o útero dela. Ela tem 19 anos, porque ela está sangrando sem parar, ela fez diversas transfusões e o sangramento não para, então vão ter que tirar o útero. Eu fui para o português, cheguei lá, mediquei ela com uma ampola de vasopressina que eu tinha no bolso, porque naquela época eu estava na Organização Mundial de Saúde e tinha acesso a medicamentos novos. Ela parou de sangrar. O médico dela era meu assistente, Dr. Manuel Bonfim. Liguei para ele e disse, olha, eu estou tomando sua paciente por 1 semana, depois eu lhe devolvo. Mas nós vamos operar amanhã de manhã, ela já tomou transfusão. Não, eu lhe devolvo. Tratei dela, suspendendo a menstruação dela, ela nunca mais sangrou. Fiquei tratando ela esses 3 anos. Com 3 anos parei de tratar, ela engravidou. Teve gêmeos, 2 meninos diferentes, um de olho preto, outro de olho azul. Com esses gêmeos foi uma festa, né? Você pode imaginar a menina que ia perder o útero e que de repente o mioma dela regrediu com o tratamento que eu fiz, suspendendo a menstruação. Salvei o útero dela e salvei a herança dela. Nasceram esses 2 meninos. Aí ela ficou com medo que o útero voltasse a ter mioma. Eu tratei ela, não deixei mais ela menstruar. E 2 anos depois ela deixou de comparecer para fazer o tratamento e engravidou de novo. Aí teve 2 meninas. 2 meninas idênticas. Os 2 meninos eram diferentes. História da carochinha. E eu faço uma conferência sobre este caso. Já fiz em alguns congressos mundiais. Inclusive fiz em Tóquio uma vez, no encerramento de um congresso, e o povo ficou abestalhado vendo, porque eu mostrando a evolução da coisa. Ainda engravidou uma 3ª vez. As meninas hoje estão com 22 anos. Trabalham comigo aqui, as gêmeas. Lindas. O menino mais novo, que eu não deixei, que eu estava em Nova York quando aconteceu o parto, elas queriam abortar e eu vim dizer que não aceitava o aborto. Primeiro não deixei ligar as trompas quando ela teve a 2ª gravidez. Depois não deixei ela abortar a 3ª gravidez. E aí nasceu esse menino. O menino sabe da história, que ele não foi abortado porque eu não deixei. Esse já tem filho. Já tem, então, dessa história já tem neto. De uma história dessa, é uma história da carochinha. Essa história, inclusive, saiu na revista Veja, 2 páginas da revista Veja, mostrando a família, etc. Essa talvez é uma história, assim, espetacular, feita por iniciativa minha, de suspender a menstruação dela, que ninguém no mundo faria o que eu fiz. Por quê? Porque não estava ao par da minha experiência de suspender a menstruação, entendeu? Para fazer um mioma regredir. Comecei a tratar miomas, fiquei com o cara que trata mioma no Brasil, era eu. Os outros operam, eu trato, entendeu? Recomendo que trate. Você pode imaginar que eu fiz um bocado de adversários, um bocado de inimigos, quando você faz um negócio e derruba o outro, não é? Você fica... Mas o senhor fala inimigos porque a reação de algumas pessoas é justamente dizer assim que o senhor estaria contrariando as leis da natureza. Como é que o senhor encara? Que as pessoas morram, é mesmo. Ainda bem, o médico foi feito para isso, para não deixar a natureza dar o curso dela quando o curso está errado, quando não é um bom curso. A natureza está se lixando para a nossa sobrevivência, a natureza nos dá vida e toma
com a maior facilidade. Acho a mesma coisa na religião, Deus dá, Deus toma. Tem uma história assim imperdível, que você não vai mais poder entrevistar o Glauber Rocha, porque ele já morreu, senão você iria entrevistá-lo, né? Ele ia lhe contar uma história deliciosa sobre Deus, que é a história está na biografia dele, em que ele conta que ele assistiu à morte do tio dele na porta da farmácia em Vitória da Conquista, quando ele era adolescente. E o homem que matou o tio dele deu um tiro aqui no tio dele. O tio caiu lá morto, sangrando. E aí, esse cara foi preso, foi condenado, prisão perpétua, 30 anos de cadeia. E Glauber, quando chegou aos 18 anos, se tornou jornalista, foi entrevistar esse homem. O homem concordou, a penitenciária Lemônio Brito, o diretor, concordou, e lá se foi Glauber entrevistar o camarada. Chegou lá e disse: o senhor sabe por que eu vim aqui? Né? Eu vim aqui para o senhor me explicar por que o senhor matou meu tio. Aí o doutor disse: como é, doutor? Ele repetiu: doutor, o senhor está enganado. Eu não matei seu tio. O senhor foi testemunha ocular. Só não fui arrolado como testemunha porque eu era de menor idade. Eu vi o senhor dar o tiro. O senhor me viu dar o tiro. Mas o senhor acredita em Deus ou não? Eu disse: acredito. Então o senhor devia saber que quem dá a vida e tira a vida é Deus. Eu dei o tiro. O seu tio morreu porque Deus quis. Aí o Glauber falou: ok, tá, não sei o quê. Eu disse: não sou eu que acho isso, não. Se é o senhor que está achando isso. Não, senhor, todo mundo acha. Aí o Glauber disse: como todo mundo? Todo mundo acha. Eu sou péssimo atirador. Para eu acertar, tenho que encostar a arma. Só dou tiro aqui. Atirei mais de 20. 15 se salvaram. Só 5 morreram, entre eles seu tio. O senhor me pergunta, todo mundo diz que os 15 que se salvaram, todo mundo disse que foi Deus que salvou. Eu quero que o senhor me explique por que Deus não salvou o seu tio. O senhor não sabe? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele não valia nada. Ele tinha que morrer. Pode acreditar nisso. Se o senhor não sabe por quê, o senhor converse com as pessoas que conheciam seu tio, que vão saber por que ele tinha que morrer. Pergunte à sua irmã. Desarmou o homem. E o Glauber disse que nunca mais entrou na igreja. Pronto, deixou de crer em Deus. Mas se o cara acredita, tem que acreditar mesmo, né? Que é Deus que é responsável por tudo. Foi Deus que fez você vir me entrevistar. Pronto, está resolvido o assunto. Eu queria a sua opinião. Há um tempo já, inclusive o ministro Temporão tentou novamente trazer essa discussão à sociedade, a questão da descriminalização do aborto. O que o senhor pensa sobre isso? Defendo isso há muito tempo. Acho que a mulher tem direito de fazer interromper a gravidez se ela decidir assim. A gente pode tentar dissuadir uma mulher de fazer um aborto, mostrando para ela que é mais vantagem ela ter o filho do que não ter, inclusive para ela. Mas ela pode não concordar. E se ela não concordar, ela tem direito de interromper a vida dela. O que eu sou o contrário é que se puna uma mulher que se faz abortar. Ela já foi punida fazendo o aborto. Quer dizer, é a mesma coisa que uma pessoa que está tentando se suicidar, você dizer, você vai pegar 3 anos de cadeia porque você tentou se matar. Entendeu? Ele tentou se matar, vai ser punido por isso? Não, ele vai ter que ser ajudado. Essa mulher tem que ser ajudada. Se possível, é que ela faça um aborto sem consequências. Que ela faça um aborto moderno, que você toma um comprimido, depois toma outro comprimido e você menstrua, em vez de abortar. Você chama isso de aborto, mas a menstruação é um aborto mensal. Vamos proibir as mulheres de fazer aborto? Aí eu concordo. De menstruar, tudo bem. Vamos proibir, mostrando para elas que é vantagem não menstruar. Mas a menstruação é um aborto ovular. O ovo pode estar fertilizado ou não. A gente não sabe. Mas certamente que é um aborto ovular. Vai punir ela porque está tendo esse aborto? Se ela toma um remédio para abortar, ela deve saber por que ela está fazendo isso. E se ela não tiver acesso a esse aborto, ela vai recorrer a um aborto ilegal, praticado por uma pessoa incompetente que pode matá-la. Então é melhor matar a mulher do que deixar ela fazer o aborto? Não, não é. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. O aborto, essa discussão não seria necessária se a gente fizesse planejamento familiar.
Porque ninguém ia engravidar sem querer, entendeu? Agora, eu defendo o direito da mulher fazer aborto, que acho que ela não deve ser punida se fizer, entendeu? Agora, promover isso como um substituto para o planejamento familiar, isso é uma burrice deste tamanho, entendeu? E o pessoal de esquerda que defende o aborto, fique segura disso, porque eu sou do tempo em que o aborto era a única forma de controle da natalidade na União Soviética e nos países do leste europeu. O país comunista era o aborto. Na China, se fazia aborto com sucção, hospital que só fazia isso, com grandes aparelhos de sucção no teto do hospital, para sugar o feto para as mulheres não terem o segundo filho. Na China se faz assim. Então, o aborto é uma coisa mais de esquerda, mas um país como os Estados Unidos, que é um país capitalista, o aborto foi legalizado, a Suprema Corte achou que a mulher tinha o direito de fazer aborto. O mundo inteiro civilizado já reconheceu isso. Defendo isso há muitos anos, quando todo mundo era contra. Abri meu peito, escrevi um artigo defendendo isso. Fui inaugurar o primeiro centro de aborto em Nova York, eu fui inaugurar. Foi financiado pela Rockefeller Foundation. E eu fui com o diretor Robert Landesman, que era meu amigo pessoal, me pediu para eu ir com ele no dia da abertura, que ele estava se sentindo assim, não estava à vontade, porque o médico americano era punido com prisão se fizesse aborto antes de ser legalizado. E prendiam mesmo, o cara estava ali cuidado. Pois é, então eu acho que o aborto, a discussão sobre o aborto, se eu tivesse poder, em primeiro lugar, descriminalizava o aborto. Segundo lugar, eu promovia a educação da mulher para o planejamento familiar, de tal modo a que as mulheres e os homens do Brasil inteiro soubessem o que estão fazendo quando estão transando, se estão fazendo filho ou não estão fazendo filho. E você tem todos os meios legítimos, saudáveis, para a mulher evitar filho. Você tem pílula, você tem injeção, você tem implantes que nós desenvolvemos. Todos os implantes que existem no mercado hoje foram desenvolvidos por mim e minha equipe aqui na Bahia. Isso daí ninguém pode tirar, porque se você for na literatura, se entrar no meu site, eu tenho um site em que tem lá mais de 500 trabalhos publicados por mim na literatura médica, nesses anos todos que eu desenvolvia esses anticoncepcionais. Então a questão do aborto é essa. Eu acho que a mulher não deve ser punida, nem questionada a respeito do assunto. Ela tem que ser apoiada, amparada e ajudada a fazer aquilo que ela quer fazer da vida dela, certo? Mas, ao lado disso, a mulher que faz um aborto deve ser educada para que ela não seja obrigada a fazer um aborto de novo. Porque o aborto pode acabar com a fertilidade dela, se for mal feito. Ela pode morrer de um aborto, entendeu? Então ela tem que ser educada e aproveitar aquele momento em que ela foi fazer um aborto, para que ela não seja obrigada a fazer um segundo aborto, como era na União Soviética, que a mulher fazia 10, 20 abortos durante a vida. O controle da natalidade. Eu fui fazer uma conferência sobre DIU, dispositivo intrauterino, em Moscou. Você precisava ver o pessoal disputando para ver como era um DIU. Não tinha noção disso. Porque também a ciência era completamente isolada do resto do mundo na União Soviética. Naquele tempo, agora as coisas já abriram bastante. E a pílula anticoncepcional masculina? A pílula anticoncepcional masculina, levei anos desenvolvendo essa pílula, com colaboração dos chineses, com dinheiro da Organização Mundial de Saúde, e fizemos diversos congressos sobre o assunto, etc. Quando a pílula ficou pronta, um laboratório daqui do Brasil, brasileiro, de Pernambuco, Caruaru, esse laboratório me pediu para desenvolver a pílula, porque a pílula podia ser feita com semente de algodão. A substância ativa chama Gocipol, e ela é extraída da semente do algodão. E fiz muitas experiências em homens baianos que iam lá, todo mundo voluntário, sabendo do que está fazendo e seguro de que mal não ia fazer. Depois de tudo pronto, artigos publicados, revistas americanas e tal, o laboratório aprontou o produto, deu o nome, registrou o nome, foi registrar no Ministério da Saúde, o Ministério negou o registro. E não deu satisfação. O senhor não sabe por quê? Não sei porque, acho que nunca vou saber, porque sempre que eu procuro ou que digo isso, ninguém aparece para me dizer, foi por isso assim, assim. E eu também não quero fazer acusações, porque eu sempre tive
no Ministério da Saúde, eu nunca tive apoio do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sempre foi muito difícil comigo. Principalmente por causa do planejamento familiar, que eles eram contra. Eram contra o controle da natalidade. Controle voluntário da natalidade, qualquer pessoa civilizada se faz. Entendeu? Aí usam um jogo de palavras para deformar o que eu estou dizendo. Não estou me lixando para eles também, porque eu sobrevivo às minhas custas. E o que o senhor ainda tem vontade de realizar? Olha, o que eu tenho vontade de realizar, já estou realizando. É continuar a trabalhar aqui pelo planejamento familiar, ver se a gente consegue multiplicar centros como o meu, quando os empresários brasileiros reconhecerem que isso é o melhor investimento que eles podem fazer na vida deles, é ajudar o planejamento familiar. Quando a gente deixar de ter à frente do governo gente que ainda funciona mais baseado na ideologia do que nos interesses da nação, você vê todo dia noticiário no jornal mostrando que a maior parte dos políticos está muito mais preocupado com o bolso dele do que com outra coisa, quer dizer, é o bolso dele, ponto, parágrafo. O resto que se lixe, e preocupados com reeleição para ter dinheiro e tal. Todo dia você lê o jornal aqui no Brasil, é um negócio horrível. Só tem má notícia, é uma coisa horrível. Quando o indivíduo está dando uma boa notícia, você vê que é mentira, que não é nada daquilo. Então, para encerrar, qual é a receita de tanta vitalidade aos 79 anos, trabalhando como nunca, e cheio de energia, de saúde? A receita é a seguinte, é você estar de bem com a sua consciência, que o que você está fazendo não é bom só para você, é bom para os outros. Quando você vê um monte de gente sorridente na sua frente, até os seus clientes que pagam caro para serem meus clientes, fazem uma festa tão grande, entram na fila, esperam meses às vezes para ser atendidos. Seus colegas já lhe tratam com muita deferência, admiração, e você tem uma montanha de convite para fazer conferência, você não tem como atender. Você estando de bem com a sua consciência, deitando de noite para dormir em paz e ter bons sonhos, acordar bem disposto para fazer exercício físico, não parar de estudar. O bom mesmo é que o indivíduo que fosse médico se preparasse para o vestibular todo ano. Todo ano ele tirasse um mês ou dois para se preparar para um vestibular, ou fazer uma reciclagem. Ou ler revistas médicas. São dezenas de revistas médicas que são publicadas, são revistas estrangeiras e que estão na internet, pelo menos de maneira abreviada. Todo mundo tem acesso à cultura hoje, mas se o indivíduo não tiver cultura inglesa, ele está perdendo metade do espetáculo. Ele está chegando atrasado e saindo antes de acabar. Entendeu? É uma coisa que a gente devia encorajar, porque a gente perde até a nossa parte. As melhores coisas que eu tenho lido a respeito do Brasil são em língua inglesa. Entendeu? Por exemplo, a viagem de Darwin, feita aqui no Brasil, melhores relatos que tem em língua inglesa. Você lê coisas a respeito do Brasil que você fica besta de ver. Infelizmente, a língua portuguesa, nossa querida língua portuguesa, não ajuda a cientista, ajuda a cultura, principalmente a cultura hispânica, ajuda bastante. Mas, olha, a ciência não tem, até francês já não dá mais. Ou você fala inglês, ou você está perdido. Eu acho que a gente iria realmente aceitar a língua inglesa como uma língua mundial. Inglês, English, a Inglaterra tem até pouco a ver com isso agora. Mas é uma língua excelente para a tecnologia e para a ciência. As palavras em inglês exprimem com mais precisão as coisas da ciência, porque a ciência está nascendo lá. Quer dizer, as palavras nascem lá. Aí você começa a adotar a palavra, sabe, que vem de lá. Você vê a linguagem do pessoal da internet, é tudo palavras inglesas. Ou não é? Não tem jeito. Doutor Elcimar, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Eu espero que ninguém fique com raiva de mim.